Nós vamos receber nossa irmã missionária Adriane Santos com mais palmas e mais glória a Deus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na santa e poderosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus. Quantos estão felizes com o Senhor nesta noite? Como prova da sua felicidade e gratidão, dá uma salva de palmas para o Rei Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo és o teu nome, Jesus. Aproveitando que toda a igreja do Senhor está de pé, vamos louvar o Senhor com um corinho bastante conhecido. Eu peço a ajuda de toda a igreja, aleluia, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos louvar assim. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Sem mais demora. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Abre na oração do Pai Nosso, né? Livro de Mateus, versículo 6, a partir do versículo 9. Vamos falar um pouquinho, aleluia, Jesus, acerca da oração que o Pai nos ensinou. Nós aprendemos desde quando nós somos novinhos, né? Aleluia. Nossos pais já costumam nos ensinar. Lembro que eu pequenininha ainda, minha mãe me colocava na beirada da cama antes de dormir e nos ensinava a orar, aleluia, Jesus, dessa oração do Pai Nosso. E ali, nós crianças repetíamos, né, as palavras que ela falava, mas muitas vezes isso se torna só um costume, um hábito que às vezes vem da infância, né, meus irmãos? Lemos, aprendemos na infância, mas não paramos para refletir o porquê que o Pai nos ensinou a orar assim, por que essas palavras? E nesta noite nós vamos estar falando acerca disso, o porquê, aleluia, livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9, aleluia, todos encontraram da glória a Deus? Alguém ainda procura, diga, espere por mim, aleluia, todos encontraram? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim, livro de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 9. Louvado seja Deus. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, a Tua santa palavra, meu Deus, foi lida neste momento, diante da Tua amada igreja, Senhor. E eu peço, meu Deus, que o Senhor me conceda a direção do Teu Espírito, ó Pai. Fala, meu Deus, em meus lábios. Dai-me a direção, meu Deus, no abrir e no fechar da minha boca. Pai, surpreenda-me nesta noite com o Teu poder, com a Tua autoridade, meu Pai, com a Tua sabedoria sobrenatural, porque eu nada sou, Senhor, mas aqui estou, como instrumento em Tuas mãos, e usa-me da forma que queres, para a honra, a glória e o louvor do Teu santo nome. Que o Senhor cresça e eu diminua, Senhor. Assim seja, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Desocupar as mãos e dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Fiz um breve estudo, acerca desta oração, quando eu cheguei aqui dentro do escritório. Aleluia, Jesus, fiz um breve estudo, mas eu creio que dentro desse pequeno estudo, o Senhor vai me usar para falar com a igreja. Aleluia, Jesus, para que vocês possam entender o mistério desta palavra. Por que eu digo assim? Porque muitas vezes nós lemos, compreendemos, mas às vezes não sabemos expressar aquilo que nós compreendemos. Então é necessário nós pedir do Espírito, para que venha nos usar, para que assim como nós entendemos, cada um possa também entender, para aprender do Senhor, para a edificação da nossa fé. Amém? Aleluia, Jesus. E como eu disse aos irmãos, aqui no primeiro versículo, nós podemos ver o nosso Jesus ensinando, aleluia, como orar, a oração que agrada ao Senhor, a oração que agrada, aleluia, Jesus, ao nosso Deus. E no versículo 9 diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Aleluia, Jesus. Parece um simples e pequeno versículo, mas se nós procurarmos um conhecimento a mais, aleluia, dentro da palavra, nós vamos compreender que dentro desta mensagem o Senhor nos ensina a reverenciá-lo antes de iniciar qualquer oração. O Senhor nos ensina, aleluia, a reconhecer a nossa posição como ser humano e a posição a qual Ele está, que é, aleluia, de Deus, nosso Senhor, que está no céu. Ele deixou bem claro que Ele está no céu, aleluia, para que nós possamos saber que nós somos humanos. Então, quando formos orar ao Senhor, nós temos que ter cautela nas nossas palavras, nós temos que ter zelo, nós temos que ter cuidado e não falar de qualquer maneira com o nosso Senhor, como falamos com qualquer pessoa, como falamos com qualquer ser humano, não. Mas a Bíblia aqui está nos ensinando a ter uma reverência ao nos dirigir ao Senhor, porque Ele está no céu, ou seja, nós estamos na terra e temos extrema necessidade dEle e da misericórdia dEle em nossas vidas. Então devemos ter cuidado com as nossas palavras. Para confirmar o que eu acabei de dizer, aleluia, nós podemos ver no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2. Se você quiser procurar, sinta-se à vontade, aleluia. E nós vamos entender o porquê deste primeiro versículo está falando assim: olha, aleluia, Jesus, que o nosso Senhor está no céu. Pai nosso que estás no céu, seja feita, santificado seja o teu nome, melhor dizendo. Então o que eu quero frisar aqui, a importância deste versículo, que Ele está no céu. E no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, diz assim: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as suas palavras. Aleluia.
Então está nos ensinando a ter um zelo, aleluia, quando falar com Deus. Não é no sentido que você tem que orar pouco, não, mas é no sentido que você tem que ter cautela nas palavras que você vai usar para falar com Deus. Tendo cuidado de não se achar desafiando a Deus. Ter o cuidado de não se achar enfrentando a Deus, desafiando a Deus, zombando de Deus ou até mesmo blasfemando de Deus. Nós temos que ter esse cuidado. Todas as vezes quando dobrar o nosso joelho, lembrar, Ele é Deus e nós o que somos, né? Nós precisamos dele. Ele já está no teu reino, já está na tua glória, já está, aleluia, Jesus ali no teu lugar, e nós é que precisamos alcançar dele. Então nada de colocar o Senhor contra a parede, querer que seja feito tudo do nosso jeito, dentro da própria oração também chega a trazer, aleluia, que não é conforme a nossa vontade, mas é conforme a vontade do Pai. Muitas pessoas quando dobram o joelho, pensam que a oração é enfrentar a Deus. Muitas pessoas pensam que oração é colocar Deus na parede, é exigir, é querer diminuir a Deus. E nós temos que saber que nós não podemos diminuir a Deus. Independente do que Ele fizer na nossa vida, Ele continua sendo Deus. Se Ele entregar algo na tua vida, Ele é Deus. Se Ele não entregar, Ele é Deus do mesmo jeito. Nós não podemos de maneira alguma querer diminuir o poder de Deus. De todas as formas, Ele continua sendo Deus. E nós, se não termos esse cuidado, nós aqui podemos nos dar muito mal, né, meus irmãos? Porque o Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, Ele é maravilhoso, a autoridade dEle é sobre tudo e sobre todos. Então não adianta nós querer falar, Senhor, tem que ser assim, assim, ou então vou fazer assim, assim. O Senhor só olha do alto do céu. Misericórdia, né, irmãos? Não é dessa maneira. Vamos ter zelo, vamos ter cuidado ao falar com o Senhor, porque numa dessas, se você não ter esse zelo, você pode acabar blasfemando na face de Deus. Você pode acabar enfrentando a Deus e as consequências não serão boas. Ai daquele que enfrenta a Deus, ai daquele que tenta se comparar a Deus, ai daquele que tenta ser igual ou melhor do que Deus. Ai daquele. Então, quando o Senhor nos ensinou a orar e falou essas palavras, é por causa disso. Ao início da oração, olha, cuidado com tuas palavras. Veja com quem você está falando. Analisa neste momento a quem você está buscando, a quem você está clamando. É por isso que Ele falou, Pai nosso que estás no céu. Então Ele exigiu de nós, ao início de qualquer oração, até o final, perseverar, né? E vamos dizer assim, colocar a reverência em todo instante na nossa oração, do começo ao fim, que ela esteja em todo o contexto da nossa petição ao Senhor. Mas palmas glorificam o nome de Jesus. Aleluia. No livro, aleluia, no versículo 10, melhor dizendo, ainda no livro de Mateus, capítulo 6, no versículo 10, assim na terra como no céu. Aleluia. É o que eu acabei de falar. Não adianta você dobrar o joelho e querer pedir algo que seja contra a palavra de Deus e achar que Ele tem que fazer por você. Não adianta você dobrar o teu joelho e pedir algo que não está de acordo com a palavra de Deus, porque Ele não vai te conceder. Não adianta você achar que Deus tem que fazer alguma coisa por você, negando os ensinamentos e a palavra dEle, porque Ele não vai fazer. A vontade de Deus tem que estar em primeiro lugar. E a vontade dEle, Ele nos ensina através da palavra. E você tem que aceitar a vontade dEle, ainda que essa não seja a tua vontade, ainda que não seja o teu querer. Nós não podemos colocar o nosso querer acima do querer de Deus. Nós não podemos querer colocar o nosso jeito acima do jeito a qual Deus nos ensinou para alcançar salvação. Não adianta dobrar o joelho e falar, Senhor. Quantas pessoas dobram o joelho e começam a orar, muitas vezes pedindo um homem a qual é divorciado, né? Pedindo uma mulher a qual é divorciada.
e fala: Senhor, o Senhor tem que me dar, o Senhor tem que me dar. Ou às vezes começa a pedir algo totalmente contrário ao Evangelho. Aí muitas vezes alcança com tua própria força e vai dizer: o Senhor me deu. Não foi o Senhor que te deu, porque essa nunca foi a vontade de Deus, ver o homem no pecado. Nunca foi a vontade de Deus ver o homem e a mulher no adultério, na prostituição e caminhando para o inferno. Nunca foi. Então a nossa petição tem que estar baseada na vontade de Deus, para que assim nós possamos ter a certeza que nós vamos ser abençoados por Ele. É justo você dobrar o teu joelho e falar: Senhor, o meu casamento vai mal, abençoa o meu casamento, entra dentro do meu lar, não deixe o meu lar ser destruído, não deixe o meu lar ser desfeito pelo diabo. Senhor, repreenda toda investida da pomba-gíria, enche os nossos corações do meu esposo, meu, de amor um para com o outro, para que o nosso casamento não se acabe. Então isso é justo perante ao Senhor. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que essa é a vontade de Deus, que homem e mulher se unem, né? Até que a morte os separe. Essa é a vontade do Senhor. Então quando você dobra o teu joelho e pede ao Senhor, aleluia, Jesus, algo que esteja de acordo com a tua vontade, Ele vai te abençoar, se você pedir com fé e sabedoria. Como pedir com sabedoria? Se humilhando, reconhecendo que Ele é Deus, Ele está no céu. Você está precisando de uma solução, de um milagre, de uma providência naquele momento. Então a oração do Pai Nosso não é somente para a gente ler, muitas vezes, como fazemos, né? Quando não conhecemos a Deus, ou até mesmo na nossa infância, lemos ali e pensamos: pronto, a oração está feita e já estou abençoado. Não, para você ser abençoado, você tem que meditar naquela mensagem que ela quis passar para você. Não adianta ler a Bíblia capa a capa, se você não meditar na mensagem a qual ela trouxe para a tua vida. Não adianta ter conhecimento, letra, se você não meditar na mensagem a qual Deus quis falar contigo. Não adianta. O importante é você ver e aprender alguma coisa de Deus dentro da palavra. Se você não aprendeu, de nada adiantou. Não adianta ler somente por costume. Não adianta ler somente para passar as horas. Não adianta ler somente como obrigação. Não adianta. Você tem que ler e refletir o que a palavra falou com você naquilo que você acabou de ler. Assim você cresce na presença de Deus. Você vai alcançando conhecimento. Você vai alcançando o discernimento do Senhor. Mas se você somente lê e pronto, li um capítulo hoje, nada adiantou. Tem pessoas que fazem isso, lê um capítulo e pensa: cumprir a minha meta do dia, porque a minha meta é ler um capítulo por dia, a minha meta é ler um livro por dia. Mas espera aí, ao final da tua leitura você parou para refletir na mensagem que o Senhor te passou, naquilo que você acabou de ler? Você parou para pensar no que o Senhor te ensinou através daquelas escrituras que você acabou de ler? Então nós temos que ter esse zelo, amada igreja, ler a palavra de Deus e procurar compreender, procurar entender a vontade de Deus na nossa vida. Nós podemos ver aqui, aleluia, no louvado seja Deus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então esse versículo nos ensina a aceitar a vontade de Deus, ainda que não seja nossa. Vejamos ali no livro de Lucas, capítulo 22, no versículo 42, aonde diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Olha o exemplo a qual o próprio Jesus nos deixou. No momento ali, né, da aflição, ele estava aflito ali no Getsemane, creio eu, isso mesmo, ele estava ali aflito, sabendo que estava próximo a se cumprir o momento a qual ele seria crucificado, sabendo que se aproximava o momento de tamanha dor a qual ele iria enfrentar. A palavra de Deus diz que ele chorou naquele momento, por saber
boca para falar: Deus, eu não aceito. Deus, assim não vai ser. Deus, o Senhor esqueceu de mim. Deus, não vai se cumprir porque eu não mereço. Não foi esse o exemplo que Ele nos deixou. Ele nos ensinou que, ainda que não fosse a vontade dEle, porque naquele momento Ele estava em agonia, né, meus irmãos? Ele estava em agonia. E Ele falou assim: Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Mas todavia, Pai, não seja feito como eu quero, não, mas seja feito como Tu queres. Então Ele falou: Pai, eu sei que o Senhor pode livrar-me. Eu sei que o Senhor tem o poder de livrar-me, mas eu sei que essa não é a Tua vontade. Então cumpra-se em mim aquilo que Tu queres. Ainda que isso custou a dor, né, meus irmãos? A dor da crucificação, a dor do Calvário. E o que essa mensagem nos ensina? Renúncia, né? Nos ensina a renunciar. Muitas vezes abrir mão de alguma coisa que nós tanto gostamos é tão difícil. Nós pensamos: mas eu gostava tanto, mas será que eu vou conseguir seguir adiante sem isso? E a palavra de Deus nos ensina a não olhar para isso, mas olhar para a vontade de Deus. Colocar a vontade do Pai em primeiro lugar. Colocar a vontade de Deus acima da tua vontade. Colocar o pensamento de Deus, o entendimento de Deus acima do teu, porque Ele conduz a vida eterna. Os nossos pensamentos são passageiros. Nossos pensamentos são momentâneos, né? O de Deus, ele é firme, irmãos. Ele permanece. No nosso pensar, hoje nós pensamos de um jeito, queremos de um jeito, pode ser que amanhã nós queremos de outro jeito. Agora a palavra de Deus, ela é tão fiel que ela permanece do mesmo jeito, para que você não se confunda. Ainda que a tua mente muda, né, com a idade, vamos dizer assim, a palavra de Deus permanece a mesma, para que você não se perca. Ainda que a sua opinião muda por causa da circunstância na tua vida mudou, a palavra de Deus permanece a mesma, para que você não se perca. A palavra de Deus, ela é firme, ela é fiel, ela é eficaz. Muitas vezes nós pensamos hoje: eu poderia fazer assim, assim, assim. Daqui a uns 5 anos, 10 anos, nós olhamos para trás e olhamos, né? E pensamos: não, como eu pude pensar daquela maneira naquela época, né? Tantos anos atrás, agora eu vou fazer assim, assim, assim. E assim a mente do homem muda. E é por isso que a palavra de Deus não nos dá o poder de colocar a mensagem do Senhor conforme o nosso querer, porque senão vira bagunça. E tem virado, irmão, sabe por quê? Porque hoje muitos têm tentado colocar a palavra de Deus no presente século, têm tentado colocar a palavra de Deus segundo o teu pensamento, segundo o momento a qual está vivendo ou enfrentando. Irmãos, já vi pessoas que, quando estão ali casadas, vamos dizer assim, né, com o teu cônjuge, aí olha a palavra ali do divórcio e gosta de pregar essa palavra. Essa palavra é boa. Oh, glória, glorifica a Deus com aquela palavra. É verdade, até que a morte o separe. Tem que ser dessa maneira mesmo, da maneira que Deus ensinou. E muitas vezes prega essa mensagem, mas quando se vê dentro da situação, aí é um negócio, né? Muitos, quando se vê dentro da situação, começam a dizer: não, mas Deus vai ter um jeitinho para mim. Não, Deus vai mudar a situação, porque Deus sabe que não foi culpa minha. Ah, Deus sabe que eu fiz tudo o que eu podia. Ah, Deus sabe do meu esforço. Aí muitas vezes se deixa levar pelo teu coração, pela tua mente, e começa a acreditar: ah, Deus revelou que é para me casar agora com aquela irmã. Deus revelou que é para me casar agora com aquele irmão. Ah, Deus está aprovando a nossa união. Deus não aprova pecado e não vai contra a sua palavra de maneira alguma. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Muitas vezes é o homem que tenta enquadrar a palavra de Deus dentro daquilo que está vivendo, dentro daquilo que ele está querendo, que ele está pensando, que ele está sentindo. E a palavra de Deus diz que ela não é, irmãos, de particular interpretação, não. A interpretação, ela é dada pelo Espírito. Por que eu estou dizendo isso?
Porque muitas pessoas, quando se vê dentro da situação, sabe o que faz? Abre uma igreja, vamos dizer, e começa a colocar dentro da igreja: agora pode casar de novo, porque o Senhor conhece, se compadece da situação dos irmãos. O Senhor sabe, e começa a abraçar pecados que Ele sabe que é pecado, mas devido à sua condição, devido ao teu coração, devido ao teu querer, Ele começa a querer mudar a palavra de Deus. Ele começa a querer colocar a palavra de Deus a favor do teu pecado. Muitas vezes acontece dessa maneira. Pessoas abrem igrejas não pela direção do Espírito, mas pela direção da carne, para liberar os pecados que estão ocultos dentro do teu coração. E por não conseguir mais permanecer, perseverar na sã doutrina do Senhor, começa a liberar mundanismos, pecados que a palavra de Deus nunca liberou. E a palavra de Deus diz assim, que nos últimos tempos, muitos não suportariam a sã doutrina, teriam como comichão nos ouvidos e voltariam às fábulas. E é isso que tem acontecido. Fábulas é o quê? Conto de fadas, meus irmãos? É conto de mentirinha, é coisas imagináveis. Isso que é conto de fábulas. Isso tem acontecido. Muitos têm deixado a tua imaginação cegar o teu entendimento dentro da palavra de Deus. E nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Ainda que nos doa, a palavra de Deus é essa, não muda. Ainda que nos machuca, a palavra de Deus é essa, não muda. Não adianta arrumar jeitinho brasileiro para querer acobertar o teu pecado, não. Porque na Nova Jerusalém você só entra se você renunciar a esse pecado e for liberto dele. Pode glorificar o nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Seja sincero. A oração que o Pai nos ensinou a colocar a vontade dele acima de todas as coisas era isso. E não adianta querer distorcer. E ele mesmo se deu por exemplo. Ele falou aqui, Mateus, a oração, capítulo 6, ele falou. E depois, se vendo dentro da situação, ele continuou firme naquilo que ele ensinou. Ele não mudou porque ele estava dentro daquela situação agoniante naquele momento, não. Sabe por quê? Quando você estiver passando agonia, meus irmãos e minhas irmãs, permaneça fiel a Deus. Quando você estiver passando luta, permaneça fiel a Deus. Não arruma jeitinho brasileiro para o teu pecado, não. Tenta se consertar, se conserte na presença do Senhor. Enquanto ainda é tempo, amada igreja. Enquanto ainda é tempo de você se consertar. Observa as tuas falhas, não seja um crente costumeiro, não. Muitos crentes têm se tornado crente costumeiro. Dobra o joelho e faz aquela oração bonita, mas nem sempre a tua oração saiu do teu coração. Falou somente aquilo que está acostumado a falar. Orou somente do jeito que está acostumado a orar. Nem mesmo prestou atenção nas palavras que saiu dos lábios. Nem colocou o coração na oração. Cuidado, irmãos. Não seja um crente costumeiro. Quando você pedir ao Senhor, Senhor, me perdoa dos meus pecados, pede ao Senhor para levar a tua mente aonde está o teu pecado de verdade, para que você possa se consertar. Quando você pedir, Senhor, me purifica do meu pecado, peça ao Senhor para levar a tua mente aonde falta verdadeiramente você se purificar na presença do Senhor. Não seja um crente costumeiro. Não seja um crente, somente crente, se acostumou em ser crente. Não faça isso, porque senão facilmente você vai se afundar. Ainda que as suas palavras sejam bonitas, a tua realidade será outra, se você não ter este cuidado. E o Senhor nos ensinou, Ele nos deixou um passo a passo, dentro da tua oração. Se você vê, esta oração traz muitos, irmãos, ensinamentos para a nossa salvação. Não é somente uns pequenos versículos, não, mas traz muitos ensinamentos. Peça ao Senhor para abrir a tua mente, que você vai conseguir enxergar os mistérios dentro da palavra de Deus, para que você venha alcançar a vida eterna. Mas vamos glorificar o nome do Rei. Aleluia.
Louvado seja Deus. No versículo 11, diz assim: dai-nos hoje o pão de cada dia. Aí muitos pensam, só comer. Senhor, eu quero mesa farta toda manhã. Senhor, a minha mesa tem que ter aquele café da manhã abençoado, todo dia. Não pode faltar o pão de cada dia, né? Aí olha, somente nesse sentido, o pão de cada dia é o meu alimento. O pão de cada dia é o meu pão, né? Físico, é a minha carne, é o meu arroz. Muitas pessoas oram a Deus: Senhor, dai-nos o pão de cada dia. Abre o teu celeiro, Senhor, dai-nos o pão de cada dia, pensando que essa mensagem traz para você somente esse ensinamento físico, mas a mensagem de Deus, ela é muito mais profunda. O Senhor, Ele quer que você alcance conhecimento, discernimento espiritual. Ele quer que você supra as suas necessidades, claro, mas não foi isso que Ele quis te ensinar, não somente isso, mas o alimento que Ele quer que você busque, o pão que desceu do céu. Aleluia, é o nosso Jesus. Porque a palavra de Deus diz assim: nem só de pão viverá o homem. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então o Senhor quer que você busque pelo conhecimento, irmãos. O Senhor Jesus quer que você busque, aleluia, pelo discernimento. O Senhor Jesus quer que você tenha um verdadeiro encontro, uma verdadeira libertação, através do conhecimento que você alcançar na palavra. E este é o alimento que Ele quer que você receba. Porque a palavra de Deus diz, aleluia, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a preocupação do Senhor, irmãos, se a preocupação do Senhor fosse somente mesa farta, Ele não tinha nos mandado jejuar. Ele não tinha nos ensinado o jejum, que Ele fala que é necessário que nós orem, que nós jejuamos, que nós vigiemos, para que assim nós alcancemos vida eterna. Ele fala que meditemos na Tua palavra de dia e de noite. Então isso é o que Ele fala, que não podemos cessar. Então nós olhar para essa palavra pedindo somente o pão físico é imaturidade espiritual, igreja. Isso é imaturidade. Você que está passando luta, você pode pedir: Senhor, supra as minhas necessidades. Mas o Senhor quer que você busque muito mais conhecimento do alto. Sabe por quê? Se você buscar de Deus somente a tua mesa farta, no dia que você passar uma prova, você murmura. Se você buscar de Deus somente melhores coisas na tua mesa, na tua casa, no dia que você passar uma prova, você murmura. Por quê? Porque você não conhece a palavra, porque você não conhece a Deus, porque você não conhece os mistérios do Senhor. Então se você olhar somente com esse olho, a minha mesa não pode faltar comida, a minha mesa não pode faltar o meu pão, eu tenho que ter as melhores coisas, eu tenho que ter as coisas aqui mais gostosas que existem, né? Se você olhar somente com esse olho, no dia que você não ter o dinheirinho no teu bolso para comprar aquelas coisas gostosas, então você abandona Deus. Então você começa a murmurar, então você começa a reclamar. Por quê? Porque você não conhece a Deus. Porque quem conhece a Deus entende que Ele nos ensinou por tudo, dai graças. O Senhor nos ensinou a esperar a providência, a crer. Crer com o bolso cheio é muito fácil. Crer quando tudo vai bem é muito fácil. Crer quando tudo está no nosso controle é muito fácil. E é o evangelho que eles têm pregado aí fora hoje. Dinheiro, carro, casa. Irmãos, teve uma certa época a qual estávamos passando luta financeira. Aleluia, dentro dessa palavra eu me lembrei. E fomos ali no supermercado, pela graça de Deus, fazer uma comprinha, né? O Senhor deu uma condição e nós fomos ali fazer uma compra. E quando nós escolhíamos os alimentos, nós escolhíamos sempre o mais baratinho, né? Olhava o feijão mais barato, é esse, colocava no carrinho. Olhava o arroz mais barato, é esse, colocávamos no carrinho. E feliz por Deus ter preparado aquela condição para nós fazer aquela comprinha simples. Nós estávamos felizes. Então chegou uma irmã do ministério onde eu congregava
olhou assim dentro do nosso carrinho. Irmã, você come esse arroz? Falei, glória a Deus por isso, louvado seja Deus que Ele está nos dando condição de comprar esse arroz, né? Aí ela, não, isso é dizimista, irmã, não aceito isso na minha vida nunca. Lá em casa é só arroz cristal, esse arroz é quebrado, né? Não, esse aí não. No dia que eu tenho que comer isso aí, eu vou perguntar, ai Deus, cadê o Senhor? Aí eu olhei para ela assim, só deu uma risadinha, eu falei, ô Senhor, tem misericórdia, né? E continuei fazendo a minha compra, não deixei aquilo me abater. Aí, agora pensando dentro dessa palavra, irmãos, um dia que ela não tiver o dinheiro então para comprar o arroz cristal, Deus vai deixar de ser Deus? A fé dela vai por água abaixo? Ela vai duvidar do poder, da providência, ou que Deus existe? Ela vai duvidar que Deus proveu a condição de comprar aquele arrozinho simples? Então nós devemos, irmãos, refletir nas mínimas coisas. Se nós estamos passando luta, glória a Deus. Se nós estamos na bonança, glória a Deus. Se nós estamos na dificuldade, glória a Deus. Por quê? Ele é o que pode mudar a tua história amanhã. Ele é o que pode mudar a tua vida amanhã. Ele é o que pode fazer além daquilo que você imagina no teu amanhã. Agora, se você murmura, se revolta contra Ele, começa a falar coisas contra Ele, aonde está a tua esperança? Para onde vai, irmão, essa tua esperança? Porque a nossa única esperança de melhora é Deus. A nossa única esperança de dias melhores é Deus, de providência é Deus. Então, se você se revolta contra Ele, qual a tua esperança amanhã? Então, nós devemos refletir. Essa palavra não é somente o teu pão, como eu disse, não. Mas procura conhecimento de Deus, porque não é o teu pão que vai te fazer viver, né? Vamos dizer assim, porque quando esse corpo aqui morre, é passageiro, nós sabemos que ele vai se embora. E nós vamos ter, aleluia, algo que é eterno, né, meus irmãos? A nossa alma. Nós vamos viver em Cristo. Então nós temos que ter essa preocupação. Nós vamos viver em Cristo Jesus. E quando Ele fala essa palavra, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, porque esse conhecimento é que vai te ressuscitar no último dia para se encontrar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas palmas para o nome de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vou procurar ser breve, que o horário já está se acabando. No versículo 12. Aleluia, Jesus diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eita glória! Eis o negócio, né, igreja? Perdoa as minhas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E você tem perdoado? Será que você pode falar, Senhor, perdoa as minhas ofensas, né? Perdoa os meus pecados, porque eu tenho perdoado, assim como eu tenho perdoado meu irmão, que me faz mal. Perdoa-me também, Senhor. Irmão, vamos ver aqui. Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, diz assim: então Pedro, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus disse: e digo a você, não até 7, mas 70 vezes 7 por dia. Oh, glória a Deus. Eita coisinha que vai levar muito crente para o inferno, viu? Vai fazer muito crente descer ao abismo, porque o coração é negro, né? É fechado, é sujo, não perdoa, não consegue liberar perdão. E dobra o teu joelho e fala: Senhor, perdoa os meus pecados que eu pratiquei no dia de hoje. Crente costumeiro. Ah, Senhor, aquilo que eu falei, aquilo que eu pensei, aquilo que eu fiz, Senhor, me perdoa. Crente costumeiro. Por que costumeiro? Está pedindo perdão, mas ali, ó, você perdoou também? Você perdoou? É em vão você dobrar o joelho e ficar: Senhor, me perdoa, porque eu ofendi a irmã. Senhor, me perdoa, se dentro do teu coração existe mágoa.
existe ódio, existe rancor, existe amargura. Não adianta. Você pode fazer a oração mais bonita, você pode fazer a oração, vamos dizer assim, com as letras, o acento mais certo, que alguém olha e fala: meu Deus, tem nível superior. Olha o quanto fala bonito. Pode falar bonito o que for, igreja. Se a tua oração não estiver de acordo com a vontade do Pai, dentro da palavra, a tua oração vai ser rejeitada. Então, se você dobra o teu joelho e fala: Senhor, me perdoa, me perdoa. Eleva o teu pensamento, peça ao Senhor: leva o meu pensamento agora, Senhor. Quem que eu tenho que perdoar? Com quem que eu tenho sido falso? Com quem que eu tenho sido fingido? Com quem que eu tenho enganado a mim mesmo? Porque tem muitos crentes enganando e sendo enganados, irmãos. Verdade. Muitos crentes que falam assim: ah, irmã, eu perdoei. A irmã lá me fez isso e aquilo, mas eu perdoei. Mas na verdade teu coração está assim, ó, fechado. Ah, eu amo a minha irmã. Irmãos, seja sincero com você. Seja sincero com Deus. Seja sincero com as Escrituras. Não adianta fingir, porque fingimento não te leva ao céu. O que te leva ao céu é sinceridade, é verdade, é libertação, é conserto. Isso que te leva ao encontro de Deus. E é tempo de você refletir. Não seja crente costumeiro, não. Dobra o teu joelho e ora: Senhor, meu coração, Senhor. Seja sincero, irmãos. A oração mais bonita aos pés do Senhor é aquela oração sincera, tendo cuidado de não, vamos dizer assim, ofender, enfrentar a Deus, mas sendo sincero com Ele. Seja sincero: Senhor, meu coração, limpa meu coração, Senhor. Tira do meu coração. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes, quando alguém nos machuca desse tamanhinho, vamos dizer assim, né? É fácil você deixar aquilo para trás. É fácil. Quando alguém te causou um pequeno dano, vamos dizer assim, é fácil você deixar aquilo para trás. Mas quando alguém te prejudicou, te fez algo que te trouxe grande prejuízo, então às vezes o teu coração dá aquela fechada, né? Com aquela pessoa, porque aquilo te feriu demais, te causou grande prejuízo. Ah, irmã, então eu estou justificado. De maneira alguma. Você é justificado se você ser sincero com Deus e Ele limpar o teu coração e você ser liberto disso aí. Porque com isso aí você não vai para o céu de maneira nenhuma. Peça ao Senhor: Deus, limpa o meu coração. Essa ferida não está no meu controle. Eu já tentei liberar perdão. Está doendo, está machucando. Não fica fingindo, não. Está tudo bem, está tudo certo, está tudo tranquilo. E depois fica lá na tua casa: você me paga. Um dia eu me vingo. Irmãos, eu conheci pessoa que se desviou da igreja por causa disso. Louvava que era uma benção. O louvor, meu Deus, que unção, vamos dizer assim, né? Era bonito a forma que ela louvava. Mas o tempo passou-se, e quando a igreja menos esperava, aquela pessoa, puf, no mundo. Eu não vou dizer a história dela, porque não convém, né? Ainda que eu não cite nome, eu não me sinto à vontade para falar o que foi dela, porque não é coisa boa, não. E ela saiu da presença do Senhor. E um dia foi me fazer uma visita na minha casa, juntamente com meu esposo. E ela falou assim para mim: irmã, estou afastada dos caminhos do Senhor. E hoje, estando assim na condição que eu estou, não estou mais na igreja. Então eu tomava vontade para falar com vocês o que aconteceu. Quando eu era criança, o meu avô, né, fez coisas erradas comigo. E aquilo que fez comigo, eu nunca consegui me esquecer. Eu nunca consegui ser liberta daquilo. Eu nunca consegui liberar o perdão. Então mesmo que eu louvava lá na frente, o meu coração estava com muito ódio. O meu coração estava com muita raiva daquela pessoa, porque ela me prejudicou daquela forma no passado. E ela disse que no dia que a mãe dela faleceu, no dia do velório, ela ainda tentou matar, né, essa pessoa como forma de vingança por aquilo que ele tinha feito com ela lá na infância. E até hoje encontra-se desviada, infelizmente, dos caminhos do Senhor. Então eu quero falar para você, igreja: perdão é coisa séria. Você perdoar, liberar perdão é coisa séria.
Não adianta fingir que está tudo bem, sendo que não está. Faça campanha, peça ajuda, se humilha, chora. Mas você tem que ser liberto disso aí. Porque se você não for liberto, o diabo jaz à porta. É isso que diz a palavra de Deus. E nos ensina também a não dar lugar, não dar ocasião ao maligno. E quando você guarda isso no teu coração, você está dando ocasião para ele. Você está dando legalidade para ele. Você está dando liberdade para ele agir na tua vida, no teu corpo e na tua casa. Então é necessário que você dobre o joelho e fala: Senhor, limpa o meu coração. Lava o meu coração. Tira isso. Sabe por quê? Amada igreja, o maior prejudicado de quem não perdoa é ele mesmo. Vocês sabiam disso? Causa doenças, enfermidades, provado cientificamente, viu? Pessoas que não conseguem liberar perdão, ela vai se deteriorando no decorrer do tempo, chegando a adquirir problemas cardíacos, problemas psicológicos, daí para mais. Então é necessário você buscar essa limpeza do Senhor, para que o diabo não tenha êxito na tua vida, na tua mente, na tua casa ou no teu corpo. Amém? Mas palmas, exalta e glorifica o nome do Rei. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo és o teu nome. Vou somente ler, amada igreja. O restante não vai dar tempo mais de explicar, mas vou somente ler. Aleluia, no versículo 13 diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. É a oração que o Senhor nos ensinou, nos ensinando a pedir sempre o escape. Aleluia, Jesus, para que Ele possa nos livrar. Possamos ver o escape, porque o escape sempre tem, igreja, sempre tem. Então nós temos que pedir ao Senhor dessa maneira, para que Ele nos mostre o escape, para que nós não pequemos contra Ele. Nós podemos ver isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, vos dará também o escape, para que possais suportar. Aleluia, Jesus, o nosso Deus, Ele é fiel. Sempre tem uma saída. Às vezes você olha: meu Deus, cadê a saída? Tem, irmãos. Ele vai dar o escape. Sempre quando vem uma tentação ao teu encontro, o Senhor te mostra a porta de saída, para você sair daquilo ali sem se sujar, sem se contaminar, sem entristecer ao Senhor. Mas muitas vezes, por desobediência, nós ainda pecamos contra Deus. Mas fiel é Ele, que sempre nos dará o escape. Está difícil o meu escape? Ore: Senhor, me mostra o escape, me mostra a saída, me mostra a solução. E o Senhor vai abrir a tua visão espiritual, e você vai compreender coisas que até aqui a tua mente física, humana, não conseguiu compreender. Mas vamos glorificar o nome do Rei Jesus. Aleluia, Jesus. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Livro de Salmo 145, versículo 3 diz: grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. O que é inescrutável? Que não pode ser indagado. É isso e ponto final. O nosso Deus tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Então observa, do começo ao fim, reverência. Do começo ao fim, saiba quem você é e quem que Ele é. Do começo ao fim, saiba que Ele pode concretizar na tua vida aquilo que for justo, conforme a vontade dEle. Amém? Mas palmas, exalta e glorifica o nome do Rei. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quantos compreenderam essa palavra? Dá uma salva de palmas bem alegre para